Pergunta pro Max, o fuso horário atrapalha os pilotos? Olha, quem fez essa pergunta? Geraldo Neto. Geraldo, boa noite, Geraldo. Olha, eu corri muitos anos na Austrália, eu morei muitos anos na Austrália, né? Então de vez em quando acontecia a seguinte coisa, eu vim para o Brasil visitar minha família e chegava lá, eu tentava chegar sempre aí pelo menos uma semana antes da corrida. Só que às vezes a agenda não permitia isso acontecer, às vezes eu chegava lá, sei lá, começavam os treinos na sexta-feira, eu chegava na Austrália, por exemplo, na terça ou na quarta-feira. É um fuso completamente oposto, né? Assim como o fuso do Japão em relação ao Brasil é muito parecido com o da Austrália, são mais ou menos 12 horas de diferença. Então aqui é meia-noite, lá é meio-dia e vice-versa. Varia um pouco para cá e um pouco para lá, dependendo do lugar da Austrália ou do Japão que você esteja. Só que, por mais que você não durma bem e tudo, quando você está ali dentro do carro, eu acho que a adrenalina é tão forte que você não fica com sono, você não fica cansado nem nada disso. Quando você acaba uma corrida, quando o fuso horário está meio bagunçado no seu organismo, quando acaba a corrida você está mais cansado ali, você descansa muito mais. Mas na hora que você está no carro ali, eu pelo menos nunca senti nenhuma dificuldade. Mas de novo, eu senti a dificuldade de ficar acordado no dia a dia para acostumar com o fuso. Mas a partir do momento que você senta no carro... É muita adrenalina acho que a também, adrenalina né? acorda qualquer peão, então não tinha esse problema não. Boa, Maxitito. Ó, o pessoal, muita gente perguntando a respeito do Stroll, o que vai acontecer com o Stroll, não vai sair o Boa Stroll? pergunta. O Stroll, né, mais uma vez, a gente vem falando sobre o Stroll, né, também não temos, obviamente, nada contra o Stroll, mas já há muito tempo. O Stroll esse ano, coisa que não vem acontecendo. Ano passado a gente fez até um programa, né, comparando o Stroll com o tetracampeão mundial, Sebastian Vettel, que eles andaram muito próximos ano passado. O Stroll, quando teve como companheiro de equipe o Pérez, que hoje eu não sei quanto de referência o Pérez é, mas andou parecido com o Pérez também, mas esse ano ele vem muito aquém do Alonso, né? E o Stroll, ele está muito aquém do Alonso e aparentemente não muito preocupado no sentido assim. Esse final de semana, por exemplo, aconteceu a seguinte coisa. A equipe Aston Martin teve que tirar o carro do Stroll da corrida porque a asa traseira estava balançando um pouco. Aparentemente, alguma fixação da asa traseira no carro estava começando a ceder e poderia vir a cair. E quando perguntaram para o Stroll, né, que todos os pilotos têm que passar naquele cercadinho, né, que a Mariana Becker está sempre lá, perguntaram para o Stroll, e aí, por que você parou? Ele falou assim, que a asa estava caindo. E por que eu digo isso? Um piloto, como qualquer membro de uma equipe, ou como qualquer membro de qualquer empresa, você não pode falar para uma câmera da maneira assim meio pejorativa. Ah, aquela porcaria está caindo aos pedaços, que é mais ou menos... Não foram essas palavras que ele falou, mas é mais ou menos o que ele quis dizer. Ah, o negócio está caindo. Como é que você fala que uma peça num carro de Fórmula 1 está caindo? Sendo que nem sei se era esse o caso. Então, assim, é uma falta de desempenho nas pistas, é uma falta de profissionalismo nas declarações, não vem evoluindo, assim como o Sérgio Pérez também. Parece que a cada corrida que passa ele fica mais distante do Alonso. No último Grande Prêmio de Singapura, ele bateu na classificação, que isso pode acontecer, só que ele estava em último. Não é que ele bateu e estava o Alonso em quinto e ele em sétimo. Ele estava em último. Esse final de semana, mais uma vez, não andou nem próximo do Alonso. Então, é um outro piloto numa situação diferente, mas que eu também não sei se esse tipo de clima ele vai querer muito tempo para a vida dele. De estar ali sempre sendo colocado, pô, você só está aqui porque seu pai é dono da equipe, você não está andando bem, o Alonso está andando super bem. Então, não sei também, assim, é uma questão de escolha dele, né? Mas o tempo vai dizer. Ô Max, peguei aqui de novo a nossa tabela dos construtores, e aí eu queria falar um pouquinho a respeito da Haas. O Hülkenberg e o Magnussen, os carros da Haas, eles foram os dois últimos classificados pela segunda vez nas 3 últimas corridas. Em Monza eles foram também agora. A Haas mostrou que estava, pelo menos no comecinho do ano, mostrou que, opa, pode ter um caldo e tal, e agora começou a cair nada, né? Pois não apresenta mais nada. A gente fala sobre isso, né? Ano passado, se a gente pegar a Haas do ano passado, aconteceu uma situação parecida, né? Ela começou bem com o Magnussen, né? Não tanto com o Mick Schumacher, mas classificando ali, chegou ao Q3 algumas vezes ao longo do ano passado. E o que vem acontecendo com a Haas é o que acontece todo ano com as equipes menores. Porque por mais que a gente tenha essa regra do teto orçamentário, primeira coisa, isso não quer dizer que todas as equipes estão naquele limite. Talvez a Haas nem tenha o limite do teto orçamentário. E mesmo que tenha, não é só um limite de teto orçamentário que vai fazer uma equipe se igualar a uma Red Bull, com tantos anos de diferença de orçamento que elas têm. E o que acontece com a Haas é o seguinte, as atualizações da Haas, primeiro, acontecem numa velocidade muito menor do que as outras equipes, faz tempo que a Haas não traz atualização,
E diferentemente das grandes equipes, ou até diferentemente do exemplo da McLaren agora, nesse ano, que vem colocando atualização, bum, acerta, coloca outra, evolui. Então a Haas não está com essas atualizações todas, e as que trouxe não funcionaram tão bem. Porém, eles estão numa expectativa muito grande para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, do Texas, para daí sim ter uma grande atualização, de uma maneira, vamos falar assim, meio tardia, né? Porque o Texas já está na fase final do campeonato, mas antes tarde do que nunca. Aí talvez vai dar um desempenho melhor para o carro da Haas desse ano, e também talvez essa demora para trazer atualizações é que talvez a Haas já esteja focada no carro do ano que vem, que é comum para uma equipe que está lá com 12 pontos, embora ali, se ela moscar, ela perde a posição para a Alfa Romeo, que tem uma fatia financeira representativa. Mas eu acho que é mais isso, uma equipe pequena que não tem todo esse orçamento e com isso demora para trazer atualizações. João Bosco, participando por aqui, pergunta: o carro da Ferrari sai muito de frente, porque o Leclerc continua acertando para o carro sair de traseira. É difícil lidar com um carro assim? Olha, um carro que sai de traseira, ele é um pouco mais difícil de controlar. Por quê? Porque quando o carro sai de frente, pegar aqui um volante, se você vira para a direita, o carro sai de frente, só se virar um pouquinho mais volante, ele vai responder. Quando o carro sai de traseira, quando a traseira é muito leve, que a gente chama, você tem que ter a tocada muito mais refinada, muito mais precisa, e quando a traseira sai, é mais difícil de você corrigir. Então, realmente, eu acho que é por isso que a maioria dos pilotos prefere um carro um pouco mais dianteiro, e poucos pilotos, ou melhor, tem pilotos que têm dificuldade de andar com um carro que é um pouquinho mais traseiro. Eu não sei dizer ao certo se a Ferrari é um carro que ele falou que é mais dianteiro, né? Mais dianteiro. Eu não tenho essa informação, não estou nem falando que é ou que não é. Mas uma coisa que está acontecendo na Ferrari é o seguinte: dianteiro ou não, está tendo evolução, né? A Ferrari andou bem nas últimas duas corridas e está tendo uma disputa muito interessante também entre os dois pilotos da Ferrari, né? Porque a gente vê que o Leclerc está a apenas 15 pontos do Carlos Sainz. A gente sabe que ali, ou em qualquer equipe que tem ali dois pilotos próximos na pontuação, é sempre importante, ou o piloto que está numa situação dessa assim, falar assim, pelo menos na frente desse cara tem que chegar. E ali a gente viu que esses dois pilotos também, de tanto em quanto, às vezes acabam se bicando, mas os dois, até agora, de uma maneira um pouco mais profissional, né? A gente não vê partir para o lado aí do que a gente vê acontecendo na Mercedes no momento, por exemplo. Coisa tá feia.